Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não fazia nem 24 horas que eu tinha saído de casa. Não sei o que deu em mim, mas de repente decidi me separar. E simplesmente saí, porta fora. Quer dizer, quem me ouve dizendo isso pode até pensar que tudo se deu assim numa boa. Mas a verdade é que foi bem complicado. O Guilherme não aceitou a minha decisão. Tanto que armou a maior cena. Chegou a trancar a porta de casa e jogar a chave pela janela. Tudo para eu não ter como sair. Depois, quando finalmente consegui sair, ele foi me acompanhando até a esquina. Eu andando com aquela mala de roupa na mão e ele iria choramingando, implorando que eu ficasse. Sei lá o que deu em mim. Mas o nosso casamento, ele não estava me fazendo feliz. Fazia tempo. Aquela mesmice, aquela rotina, aquela coisa chata. O pior de tudo é que não fazia nem um ano que a gente tinha ido morar junto. E se as coisas já estavam assim fazendo tão pouco tempo, imagine então dali a 10, 15 anos. Eu não queria isso para a minha vida. Por isso decidi me separar. Mas admito que fiz isso assim num impulso. Naquela noite, choveu de ligações no meu celular. Um monte de mensagem. Mas eu nem fiquei perto do aparelho, até para não ver nada, né? Porque sabia que era coisa dele. Claro que eu já esperava. Se ele me acompanhou quase até o ponto do ônibus, naturalmente que ele iria começar a ligar e não ia parar mais. Eu já estava meio que preparada, mesmo tendo sendo assim uma coisa que eu fiz assim, de repente, eu já estava preparada para a guerra que ia ser, porque ele não ia deixar barato. Sabe, um homem que tranca a mulher em casa para ela não fugir, para não sair do casamento, imagina o que pode fazer. Claro que a pessoa não vai se conformar. O fato é que por volta das 11 horas da noite, escutei alguém batendo palmas no portão. Eu que estava na casa da minha mãe, fiquei pensando, quem será? Ela saiu na janela para ver quem era, enquanto eu só fiquei ali de butuca. Juro, pensei que fosse o Guilherme. Mas não. Era um vizinho lá da casa onde a gente morava que tinha vindo dar um recado. Não demorou muito e logo a mãe entrou pela porta do meu quarto e pela cara alguma coisa devia ter acontecido. Ela já entrou perguntando: você não está atendendo o celular, Vitória? Estão tentando falar com você já faz um tempão. Quem que está querendo falar comigo, mãe? Estou louca de sono. Não, o Guilherme, né? Porque se for não vou atender. Aconteceu uma coisa muito grave, filha. Vieram avisar que a casa de vocês pegou fogo. O quê? Como é que é? Estão achando que foi o próprio Guilherme que fez isso. Sem querer, claro, né? Deve ter chegado bêbado em casa. Aí foi mexer com fogo, com acender gás, sei lá o que aconteceu. Meu Deus. Mas ele, como é que ele tá? Tá no hospital. O vizinho que veio avisar, disse que viram o fogo e chamaram os bombeiros. Claro que essa notícia tinha me deixado muito nervosa. E como não iria ficar? Me tranquei, sabe? E fiquei ali morrendo de medo que alguma coisa de mais grave acontecesse com ele. Daria pouco. Resolvi que ia até lá, ver um estado em que a casa estava e saber mais notícias do Guilherme, até porque, segundo o vizinho, o incêndio tinha acontecido não fazia muito tempo. E olha, tinha um monte de gente ali na frente. Ainda dava para ver a fumaça saindo da casa.
O pai do Guilherme estava ali. E, sinceramente, eu não sei se ele já estava sabendo da nossa separação, mas ele me tratou normal, quer dizer, com o nervosismo que a gravidade da situação pedia, né? Quando me viu, ele já veio, se aproximou. Onde você estava, Vitória? Estão tentando falar com você há um tempão. Ainda bem que você não estava aqui, né? Quando começou a pegar fogo. Pois é, seu Alceu, mas o Guilherme, como é que ele está? Parece que está melhor. Acabei de falar com a Regina. Ela falou que deram um remédio para ele, agora está dormindo. Mas ele se queimou? Um pouco. Mas nada grave. Inalou bastante fumaça. Esse é que foi o problema. Olha, incrível. Mas depois do que aconteceu, me bateu um arrependimento por eu ter saído de casa daquela forma. Imagine se algo pior tivesse acontecido. Imagine se ele morre ali, queimado. Eu jamais iria me perdoar. Me dei conta da bobagem que tinha feito e o arrependimento aí bateu forte. Para falar bem a verdade, nem dei muita bola pro estado em que ficou a casa. Quer dizer, senti, claro, bateu a tristeza, né? Mas a minha maior preocupação naquele momento era com ele. Acabei indo até o hospital, meu sogro me levou até lá, só que infelizmente não pude ver o meu marido. Não fui muito bem recebida pela minha sogra. Para dizer a verdade, ela me recebeu com 4 pedras na mão. Acho que o Guilherme deve ter comentado com ela sobre a nossa separação. Quer dizer, sobre o meu sumiço de casa, né? Porque nem foi uma separação assim, conversada. E eu digo isso porque quando fui conversar com ela, ela já me recebeu daquele jeito. Tá satisfeita? Era isso que você queria? Ver meu filho quase acabar com a própria vida? Como assim, dona Inês? Tá falando isso por quê? Você ainda pergunta? Ele me contou o que você fez. Aliás, o coitado passou a tarde lá em casa, choramingando por tua causa. Era certo, né? Que ele ia acabar fazendo alguma besteira. Tá, mas a senhora agora vai querer me culpar por isso? Por ele ter tocado fogo na casa? Olha, eu não queria que ninguém me considerasse culpada, porque, embora tivesse ligação com a minha saída de casa, eu também não tinha colocado o isqueiro ou a caixa de fósforo na mão dele para... Minha sogra, ela me olhava como se quisesse me destruir. Se você não é a culpada, quem é culpado então? Foi por tua causa que ele fez isso. Aliás, nem sei o que você está fazendo aqui. Até porque não deve nem se importar com ele, né? Olha, eu achei um absurdo ela ter me tratado desse modo. Como se eu realmente fosse a responsável. Imagine, não bastasse o remorso que eu estava sentindo, ainda tive de ouvir aquele sermão. E ela continuou falando. E pelas tantas, como eu também não tenho sangue de barata, acabei retrucando, né? A senhora passa a mão demais na cabeça do Guilherme, viu, dona Inês? Ele é meu filho. Você queria que eu fizesse o quê? Tratasse ele como você trata? Olha, a senhora quer saber de uma coisa? A senhora tem razão. Nem sei por que eu tô aqui. Eu sabia que ia só escutar bobagem o tempo todo. Velha chata. Sabe, eu não queria ter dito aquilo. Mas quando vi, já tinha falado. Foi no calor da raiva. E ela naturalmente não gostou. Mas como não devia estar esperando ouvir aquilo de mim, fez aquela cara de surpresa e ofendida. Acabei chamando um carro de aplicativo e fui embora. O pai do Guilherme até queria me levar de volta, mas eu falei que não precisava. As coisas que a dona Inês me falou, sabe, me deixaram assim com o sangue fervendo. Tudo bem, eu podia até ter
Ele bebeu por minha causa, eu sei. Mas eu não tinha culpa de ele sempre beber quando se sentisse inseguro. Isso não era culpa minha. Apesar de tudo, fiquei com remorso do tamanho de um bonde, de ter saído de casa daquele modo e ter feito ele beber, né? Daquele jeito. Comecei a sentir falta do Guilherme. Incrível, né? E aos poucos me dei conta de que ele continuava sendo uma pessoa especial para mim. Talvez eu tenha sido precipitada quando decidi abandoná-lo. Comecei a pensar, a analisar a situação e decidi que depois que ele tivesse alta, eu procuraria e faria de tudo para me acertar com ele de volta. Juro, me arrependi de verdade. Não tomei essa decisão só porque nossa casa tinha pegado fogo. Eu realmente percebi que ainda gostava dele, porque senti demais a sua falta. Depois que ele teve alta, voltou lá para casa da mãe, até porque para nossa casa não tinha como voltar, né? Eu já tinha ido lá depois ver tudo com mais calma. A sala e a cozinha, por exemplo, tinham sido consumidas pelo fogo. E também boa parte do quarto. Ficou inabitável. Olha, eu senti uma dor no peito tão grande de ver a casa naquele estado, ainda com aquele cheiro horrível de queimado. Um lugar onde a gente tinha sido tão feliz. Aquilo me doeu muito. Mas coloquei na cabeça que ia me acertar com meu marido e iríamos reconstruir tudo, mesmo que fosse preciso recomeçar praticamente do zero. Ele me amava. Disso eu tinha certeza. Ele iria me dar uma chance de me redimir. Não preciso nem dizer a cara que a dona Inês fez quando me recebeu ali na porta. Me olhou assim, por cima do ombro, e perguntou, sabe aquela cara assim de desprezo? O que você está fazendo aqui, Vitória? Olha, se veio para encher a cabeça do meu filho, é melhor já ir dando meia volta. Dona Inês, pelo amor de Deus, você vai brigar comigo de novo? Eu só queria vê-lo, falar um pouquinho com ele. Neste momento vai ser impossível. Ele está recebendo visita lá no quarto. Visita? Mas que visita? Não conheço a moça, mas é uma amiga dele, lá do serviço. Amiga dele dos... Mas veio aqui por quê? Ora, por quê? Olha, com toda sinceridade, eu não recebi muito bem aquela notícia. Não gostei de ouvir aquilo. Sinceramente. Sabe, moça do trabalho, veio vê-lo. Mas a troco de quê? Minha sogra disse que não conhecia a moça. Só falou que era uma amiga do trabalho. Como assim? O que ela veio fazer aqui? Ela só balançou a cabeça e falou aquilo. Ao contrário de você, eu acho que ela se importa com ele, né? Olha, eu achei aquilo muito esquisito. Colega de trabalho. Acabei entrando e quase atropelei a minha sogra. Dali do corredor, já escutei vozes dos dois lá no quarto e já senti aquela coisa desagradável. No que entrei, ele estava deitado na cama, só de bermuda, e ela estava ali, sentada na beirada, bem do lado dele. Os dois se viraram para mim na mesma hora. Eu, naturalmente, já fui perguntando: o que está vendo aqui, hein, Guilherme? Quem é essa tua amiga? Ah, essa aqui é a Patrícia. É lá do meu trabalho, Patrícia. Essa aqui é minha ex-mulher. Como assim, ex-mulher? Eu ainda sou tua mulher. Nessa hora, ele deu um sorrisinho tão... Ué, você não falou que estava saindo de casa?
Pois é, mas não é bem assim. Aliás, eu vim aqui pra gente conversar, tentar se acertar. Teria como a gente ficar a sós, por favor? Falei aquilo e olhei bem sério pra ela. Pra ela se tocar, né? E sair do quarto. Ela fez menção de levantar da cama, mas o Guilherme falou: outra hora a gente conversa, Vitória. Agora não tô com cabeça pra isso, tá bom? Como você tá vendo, eu ainda tô de cama, né? É claro que eu tô vendo. Mas eu quero conversar com você pra gente acertar a nossa situação. Ué, pensei que tivesse tudo acertado. Você saiu com tanta autoridade lá de casa? Olha, de repente eu me senti como se estivesse vivendo uma situação surreal. Eu quero resolver a situação agora. Eu te ligo quando eu estiver melhor, tá bom? Aí a gente conversa. Mas agora, se você puder dar uma licencinha pra gente, eu queria continuar minha conversa com a Patrícia. Pode ser? Eu acho que nunca tinha me sentido tão humilhada quanto naquele instante. Imagine como me senti sendo preterida daquele jeito por uma mulher que eu nem conhecia, não sabia quem era. Eu, mulher dele. Ele preferiu continuar conversando com ela, coleguinha de trabalho, do que se acertar comigo. Achei estranho, porque ele me amava. Era doente por mim. Será que a mãe dele tinha enchido a cabeça desse homem contra mim? Foi o que eu pensei. Será? Era uma possibilidade, embora eu achasse muito difícil, né? Ele ouvir alguma coisa nesse sentido. E acatar. Meu Deus, fazia poucos dias que ele tinha ido atrás de mim para me impedir de sair de casa. E depois tinha bebido, enchido a cara de cachaça e colocado fogo na casa, tudo por minha causa. Olha, eu fiquei com uma cara de tacho tão grande. Quando ele pediu que eu saísse para ele continuar a conversinha com a colega de trabalho, que juro, pensei até em não sair. Achei um desaforo. Mas para evitar qualquer clima ruim, acabei fazendo o que ele pediu. Fiquei morrendo de ciúme, claro. Até porque a moça era bonita. Aliás, eu não sabia que ele tinha tanta amizade assim com colegas de trabalho, ainda mais mulher. Se fosse só isso mesmo, porque sei lá, né? Achei muito estranho aquilo. Ele me falou que ia me ligar pra gente conversar, mas não mandou nem mesmo uma simples mensagem. Eu é que fiquei ligando o tempo todo e ele só falava a mesma coisa. Quando eu estiver melhor, a gente conversa. Deixa eu colocar os pensamentos em ordem primeiro, tá bom? Olha, eu ficava num estado quando ele falava aquilo. E o pior, que um dia eu fui até a sua casa para termos logo aquela conversa definitiva. Mas, pro meu espanto, ele não estava. Tinha saído. E quando perguntei onde que ele tinha ido, a velha parece que falou aquilo com o maior prazer do mundo. Encheu a boca para falar. Olha, parece até que eu tô vendo a cara daquela mulher me dando a resposta que eu tinha pedido. A Patrícia passou aqui de carro para buscá-lo. Parece que eles combinaram de tomar um sorvete, se não me engano. Como é que é? Que história é essa de sorvete? O Guilherme é meu marido. Ele não pode ter esse tipo de comportamento pelas minhas costas. Ela não fez comentário nenhum, mas ficou me olhando assim com aquele sorrisinho de satisfação na cara. Olha que vontade de sentar a mão na cara dessa mulher.
Eu não entendi por que ela tinha tanta simpatia por aquela menina, ou será que era só antipatia por mim? E o estranho é que só agora ela estava demonstrando que não ia com a minha cara. Antes me tratava até bem, mas devia ser tudo na base do fingimento. No fim das contas, aconteceu o que eu não esperava. Conversei com o Guilherme, mas em vez da gente se acertar, ele decretou o nosso fim de modo oficial. Olha, Vitória, eu andei pensando esses dias todos aí, sabe? Sei lá, acho que você tinha razão. Nosso casamento foi um erro. Bom, ainda bem que acabou, né? Falou aquilo e sorriu. Ele ainda fez piadinha com a situação. Aí foi a minha vez de me humilhar. E a pá de cal foi quando ele falou aquilo. E não é só isso, sabe, Vitória? Além de tudo, da gente ter se desentendido, de ter acontecido tudo isso, né? Eu resolvi, sabe, dar uma chance pra Patrícia. A gente tá junto. Você tá brincando comigo? Não, falando sério. Ué, por quê? Você pode chegar um dia e decidir que você não me quer mais e sair porta fora? E eu não posso tomar as minhas decisões também? Era só que faltava, né? Olha, foi o desfecho mais surpreendente do mundo. Porque eu jamais imaginei que ele não fosse querer voltar comigo. Pensava que ele me amava. Mas pelo jeito, não devia ser exatamente isso. Devia ser só costume. Tanto que já estava saindo com outra, a tal amiguinha do serviço. Amiga? Quem sabe até já tivesse alguma coisa antes mesmo da nossa casa pegar fogo. Olha, eu me senti um lixo. A pior das mulheres. Só eu sei o quanto estou padecendo nessa vida, porque não é só ser abandonada, ou por outra, desprezada, humilhada, por um homem que eu achei que me amasse. Mas é pela mudança repentina. Como que um homem pode dizer que ama uma mulher, viver atrás dela, sabe, ter ciúme dessa mulher? Como no dia que aconteceu a nossa separação. Ele foi atrás de mim. Ele quase subiu no ônibus, sabe, para me convencer a não ir embora. Choramingou. Encheu a cara de cerveja, cachaça, sei lá, o dia todo. Tanto que quando chegou em casa, estava tão bêbado que botou fogo na casa. E aí, de uma hora para outra, ele conformado não, soltando fogos pela nossa separação. Quando 3 dias, 4, uma semana atrás, jurava amor eterno, que eu era tudo para ele. Sei muito bem que quem começou tudo fui eu. Sei que tenho uma certa culpa, talvez até a maior parte. Só que mesmo assim, que amor é esse, meu Deus? Que de um dia para o outro vira de direção. Sabe, ele falou com um sorriso na boca. Eu andei pensando melhor aí. Sei lá, Vitória, acho que você tinha razão, sabe? Nosso casamento foi mesmo um erro. Ainda bem que acabou, né? Até isso ele falou. Como se estivesse tirando uma onda da minha cara. E como se fosse pouco, jogou a pá de cal. De mais a mais, eu resolvi dar uma chance pra Patrícia, sabe? A gente tá junto. Como assim a gente tá junto? Não era amigo de trabalho?
Ou mudou de um dia para o outro? Repito, sei que tenho minha parte da culpa. Até porque me deu a louca aquele dia e eu acabei tomando uma decisão assim precipitada, mas apesar disso, tô até hoje querendo entender como que um homem que te adora, que enche a cara por tua causa, que põe fogo na casa, por tua causa, porque você decidiu ir embora, esquece esse amor de um dia para o outro. E de repente, tá dando chance para amiga, a colega de trabalho, de quem eu nunca tinha ouvido falar, e que de repente aparece, sentadinha na beirada da cama, olhando para ele, conversando com ele. E quando eu chego, chega a me expulsar do quarto. Escuta, eu sei que você é a mulher por quem eu bebi aquele dia todo e por quem botei fogo na casa. Mas será que você podia sair um pouquinho do quarto para eu conversar aqui com a minha amiga? Que é isso, meu Deus? O que houve com esse homem? Minha parte de culpa, eu assumo. Mas você, Guilherme, o que deu na tua cabeça? Você não me amava? Ou será que era mentira? Ou será que, na verdade, você nunca me amou? Responde, Guilherme. Eu vou ficar louca se não souber, se não tiver uma resposta, responde. Será que você nunca me amou?